Dessa vez vamos abrir em 1 Timóteo 2. Primeira Timóteo 2, e vamos ler juntos os versos 1 e 2. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Amém? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Amém. Irmãos, nas nossas quartas-feiras, estamos estudando um assunto um tanto polêmico, inclusive na igreja. Mas é um assunto que, apesar de ser talvez difícil de tratar, talvez polêmico, é um assunto muito urgente, é um assunto necessário, porque tem sido negligenciado por muitos cristãos. E, sobretudo, na nossa atual conjuntura, na atual situação do nosso país, nós devemos nos dedicar a esse assunto. Nós estamos estudando sobre o que a Bíblia ensina sobre a política, ou qual deve ser o nosso papel como cristão, como igreja, como corpo de Cristo, nesse âmbito, no âmbito político. Como eu disse, o nosso contexto ele é um pouco difícil. Vivemos dias em que toda a corrupção que foi executada aí ao longo de anos está vindo à tona, está aparecendo. Muitos políticos estão sendo justamente condenados e presos por improbidade, por desvio de verbas públicas, por enriquecimento ilícito. E nós ainda vivemos uma agenda na política em que parte da sociedade e os políticos, talvez para ganhar notoriedade, ganhar votos, têm investido nessa agenda, uma agenda que vai contra a grande maioria de princípios bíblicos. Por isso, é tão urgente que estudamos e que nós, como cristãos, conheçamos sobre o que a Bíblia trata sobre política. Nas quartas-feiras anteriores, o reverendo Bruno começou falando primeiro de visões equivocadas a respeito do cristianismo e a política. E a primeira que ele usou, o que ele tratou, foi de que o governo deve impor a religião. Que a religião, deve haver uma religião dominante no Estado. De modo que, segundo é defendido, ela influenciaria o Estado e ele se tornaria melhor pela imposição dessa religião. Mas vimos que, biblicamente, isso não tem base, que isso é um equívoco, que o governo, apoiado pela religião, nunca esteve presente nas Escrituras, e que Jesus não defendeu isso. Até porque o fato de uma pessoa ser cristã por imposição, ou ser forçada a ser cristã, não vai fazer dela uma pessoa transformada, uma pessoa regenerada, ou uma pessoa que é liderada pelo Espírito Santo. Não vai tornar ela uma pessoa que se interessa pelas coisas espirituais. Então esse foi o primeiro erro que comentamos. O segundo erro que o reverendo Bruno trouxe foi que a igreja deve apenas se dedicar ao evangelismo e não à política. Apesar de essa ideia até parecer um pouco piedosa, né? Não, devemos nos dedicar àquilo que é a única missão da igreja, que é evangelizar o mundo. Mas foi estudado aqui também e apresentado defesa bíblica pelo reverendo Bruno que isso não é bem assim. Que, claro, nós temos que evangelizar, e esse é o nosso papel como igreja. Entretanto, Jesus, quando falou que nós deveríamos influenciar o mundo,
falou que deveríamos influenciar com todas as ideias que foram propostas por ele. Isso inclui também uma vida em sociedade. Isso inclui também como deve ser que nós devemos nos portar na sociedade. Como que o governo deve agir. Como que nós devemos agir diante do governo. Ou abaixo do governo, abaixo de sua autoridade. Então, estudamos nessa ocasião que devemos levar assim o evangelho, mas o evangelho como um todo. O evangelho da salvação, mas também todo esse conceito moral que acompanha o evangelho. E após tratar desses dois equívocos, ele começou a trazer o que seria a melhor solução para a nossa ação perante o governo ou perante a política. Foi tratado então que o cristão deve fazer uma influência expressiva no governo, ou sobre o governo civil. E essa influência, ela deve ser baseada nos padrões morais de Deus e conforme os propósitos de Deus para o governo que estão revelados na palavra do Senhor. O reverendo Bruno então falou que essa nossa influência, ela tem que ser cativante, ela tem que ser gentil, tem que ser solícita, tem que ser amável, tem que ser persuasiva e também tem que proteger o direito do outro de discordar, que é algo tão difícil nos nossos dias. Foram citados alguns servos do Senhor, alguns personagens bíblicos que influenciaram nas suas épocas os seus governos. Foi citado Daniel, Jeremias, José do Egito, Moisés, Neemias, João Batista, Paulo. Percebemos então que, de fato, servos do Senhor preocupam-se sim com a política, se envolvem e influenciam a política de forma positiva. Foi tratado ainda que não devemos esquecer da nossa responsabilidade como cidadãos, que devemos propagar esses valores morais, devemos propagar o que o Senhor espera, tanto do governo como de toda a sociedade. E hoje vamos continuar falando disso. Hoje vamos começar falando de alguns exemplos históricos de como a igreja tem, ao longo da sua caminhada, ao longo desses 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos, influenciado os governos das suas épocas. Se nós fizermos um levantamento na história, nós vamos perceber que essa influência ela é recorrente, ela acontece e que devemos aprender com ela. Devemos reconhecer sim que houve um período em que a igreja errou. A igreja esqueceu de quando Cristo falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Houve um período sim que a igreja impôs a religião. E foi um período turbulento, marcado por perseguições, um período que, como falei no início, não trouxe ganho nem para a igreja, nem para o evangelho e muito menos para a sociedade. Mas apesar desses erros, nós encontramos excelentes modelos ou exemplos de pessoas que influenciaram a sociedade, influenciaram a política e o governo. Podemos observar, por exemplo, ao longo da história, uma influência expressiva de cristãos na Magna Carta, que limitou os poderes do soberano rei na Inglaterra. Podemos ver influência expressiva na Constituição dos Estados Unidos da América, que é um país que na sua Constituição fala de princípios cristãos, princípios bíblicos, ou até, como já citado em outra quarta-feira, o que Calvino fez em Genebra, levando o evangelho e tornando aquela cidade até conhecida como o céu na terra. Além disso, a influência cristã também levou à extinção de diversos males. E podemos citar alguns exemplos, como o infanticídio, a morte de crianças, a luta entre gladiadores, ou a extinção da luta de gladiadores, foi influenciada por cristãos. Sacrifícios humanos foram extintos, a poligamia,
a queima de mulheres viúvas ainda vivas, a escravidão, o próprio aborto, que hoje tem sido colocado em pauta novamente, a discriminação racial, como, por exemplo, Martin Luther King Jr. fez nos Estados Unidos. Essa influência também levou à extinção do analfabetismo universal, em que a sociedade percebeu que as nossas crianças precisavam ser alfabetizadas. Vocês já perceberam, por exemplo, que nos votos do batismo infantil, os pais prometem, diante do Senhor e diante da igreja, que irão ensinar seus filhos a ler, para que eles possam por si só ler a Bíblia. Não sei se vocês já perceberam isso, ou se vocês lembram do voto que vocês fizeram nos seus filhos. Mas olha que interessante, isso hoje para a gente nem faz tanto sentido. Mas isso vem de uma história em que isso não era comum. Não era comum o pai ensinar o filho a ler. E a igreja fazia isso, e a igreja mostrou para o Estado ou para a sociedade fora da comunidade que isso era importante. Vejam as influências positivas que os cristãos fizeram ao longo da história na política das suas cidades, dos seus estados e dos seus países. Em várias nações, essa convicção de igualdade entre as pessoas, de que todas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, ela fez com que a democracia se expandisse. Inclusive com que a monarquia, que ainda existe em alguns países, fosse deixando os reis cada vez menos poderosos politicamente, vamos chamar assim, e tornando os seus atos mais cerimoniais e mais simbólicos. Então, a própria expansão da democracia foi uma influência de um princípio cristão, de que todos somos iguais, porque todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso não precisa uma determinada casta da sociedade governar sobre todos os outros. É claramente perceptível em toda a história da igreja que houve essa influência positiva e que ela, além de ter existido, trouxe benefícios para a sociedade na qual aquela igreja estava inserida. Mas aí vem um primeiro ponto polêmico, vamos chamar assim. Já que os cristãos influenciam positivamente a sociedade, e já que nós devemos, como igreja, influenciar a sociedade, isso quer dizer que nós só devemos votar em pessoas cristãs? Ou que professam a fé em Cristo? Será que somente irmãos nossos podem assumir cargos públicos? E será que nós estamos em pecado se votamos em pessoas que não professam a fé em Cristo? Em outras palavras, será que nós podemos apoiar e votar em um candidato que até seja conservador, mas que não seja evangélico? O que os irmãos acham? Gabriel. Eu acho que não é nem tanto a questão de ser cristão pessoalmente, mas tem que se levar em consideração se a visão de mundo dele é cristã. Muitas pessoas são, por exemplo, muitos cristãos que constantemente o mundo dele não tem nada. Eu conheço muitos não cristãos que a visão deles de mundo não só sobre esse sistema, sobre aborto, casamento, que a visão de mundo deles nova, a visão de mundo daquele partido vai fazer com que a causa então, não seria tanto a questão da fé pessoal em si, examinaria mais a visão do mundo que aquele partido, aquele candidato. É isso aí, todo mundo ouviu? Alguém discorda? Irmãos, a Bíblia em momento algum defende que é necessário que um cristão evangélico ou que uma pessoa seja evangélica para se constituir uma autoridade governamental que abençoe a sociedade. Então, certamente, nós podemos votar sim em pessoas que, por exemplo, são mormons,
judeus, católicos, mormon não? Mas eu estou citando esses por quê? Porque esses também têm visões conservadoras, visões mais voltadas a princípios bíblicos. Eu não estou fazendo propaganda da religião não, tá, gente? Mas a ideia central é essa, é que nós devemos, como o Gabriel falou, nos preocupar com os princípios que aquela pessoa tem, ou quais são as defesas que ela vai fazer quando estiver nos representando na sua posição no governo. E nós temos diversos exemplos na Bíblia de autoridades que não eram do povo de Deus, mas que foram usadas para abençoar o povo de Deus. E eu vou citar alguns exemplos. Lá em Gênesis 41, de 37 a 57, Deus usou o faraó, que era o rei do Egito, para elevar José a um cargo. E José, a partir de então, trouxe a bênção para o seu povo. Vejam, o faraó, que nos nossos dias não seria evangélico, não era do povo de Deus, mas foi usado. Em Daniel 2, 46 e 49, nós vamos também lembrar de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Também não era do povo de Deus, mas foi usado pelo Senhor para proteger Daniel e proteger os seus amigos. E levá-los, inclusive, depois também a cargos de autoridade na Babilônia. Nós lemos há pouco também em Esdras o que Ciro fez, Ciro, rei da Pérsia. Ele que levou os exilados judeus de volta para sua terra natal, bancou a reconstrução do templo e o que fosse necessário, novilhos, cordeiros. Vejam, mais um exemplo de que não precisa ser do povo de Deus para abençoar o povo de Deus. Deus é poderoso, Ele usa. Ainda, Xerxes, rei da Pérsia, também lá em Esté, ele elevou Esté à posição de rainha e deu a Mordecai grande autoridade e honra em seu reino. Ou, por exemplo, no Novo Testamento, em que no Império Romano, durante a paz promovida pelo Império, conhecido como Pax Romana, os cristãos tinham livre acesso por todo o Império e usaram disso para levar a palavra, para levar o Evangelho e pregar naquela região ali do Mediterrâneo. Então vejam que governos que podemos chamar de seculares, não cristãos no governo, também são usados pelo Senhor. Então não necessariamente nós devemos votar apenas em cristãos. Como nós lemos em 1 Timóteo 2, por um acaso nós lemos que nós devemos orar apenas pelas autoridades cristãs? Foi isso que a gente leu em Timóteo? No verso 2 ele fala no 1 que nós temos que orar, mas no 2 ele fala, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então nós devemos orar por todos. Todos. Porque, como nós lemos lá antes em Romanos 13, 1, todas as autoridades que existem são descritas como tendo sido ordenadas pelo Senhor. Romanos 13, 1, que nós acabamos de ler, fala isso. E no verso 4, Paulo ainda fala que a autoridade ela é serva de Deus para o nosso bem. Então vejam, toda autoridade é serva do Senhor. O Senhor usa de toda a autoridade para abençoar o seu povo. Portanto, na hora de escolher o nosso candidato, e aqui eu não vou falar o candidato que você deve escolher, mas nós estamos falando de princípios e princípios bíblicos. Na hora de eu escolher o meu candidato e cada um de nós escolher os nossos candidatos, nós não devemos nos prender apenas na fé que é professada. Até porque essa fé ela pode ser professada falsamente, da boca para fora. Pode ser que ele não seja de fato um convertido e só está inclusive ali querendo ganhar uns votos.
Essa semana passada mesmo que eu estava em Belém, eu vi um candidato aí, que eu obviamente não vou falar o nome, mas ele, numa igreja, cantando um hino de olho fechado e levantando as mãos. E eu fiz questão de procurar na internet se tinha alguma outra ocasião que esse candidato fez isso. Porque eu não conhecia, né? Mas vai que era falta de conhecimento meu. E não tinha. O que me leva a crer que esse candidato fez isso para poder ganhar os votos daquela igreja. Então vejam, não adianta pensarmos que só porque estamos votando em cristãos, estamos fazendo o nosso papel conforme a Bíblia nos orienta. Nós devemos ir um pouco mais a fundo. Nós devemos nos preocupar com quais as bandeiras que esse candidato levanta. Ou o que ele defende. Será que o que ele defende está de acordo com a palavra de Deus? Será que as propostas dele estão de acordo com os princípios ou com a vontade do Senhor registrada nas Escrituras? É isso que nós devemos nos preocupar. É claro que nós não vamos achar o candidato perfeito. Nem nós seríamos. Todos são pecadores. O reverendo Heber Campos Júnior, eu vi um vídeo dele que ele fala que escolher o candidato para votar é igual escolher com quem você vai se casar. Você não vai achar a pessoa perfeita, mas você vai louvar a Deus pelas qualidades e orar a Deus para que Ele mude os defeitos. Não sei se foi assim que vocês escolheram, mas deve ser assim os nossos candidatos. É claro que ele vai ter defeitos, mas nós temos que começar a filtrar, e isso dá trabalho, né? Seria tão mais fácil só falar assim, não, esse cara veio aqui na igreja, vamos votar nele, né? Mas não, vai dar mais trabalho. Nós temos que pesquisar, temos que saber se aquela pessoa está falando mesmo de fato o que vive. E a gente tem que ir por eliminação mesmo. Vai ser fácil eliminar uma boa parte das pessoas que são já claramente contra o que a Bíblia prega. Depois, pegue aqueles que se parecem mais e vamos avaliando. Vê aquele que se aproxima mais com o que está escrito na palavra. Não necessariamente com o que você acha. Porque se você acha ou defende uma bandeira que está diferente da palavra, aí tem que dar até um passo atrás, né? Aí nós temos que estudar um pouquinho, voltar para a palavra, e por isso é tão importante momentos como esse na igreja. Mas nós devemos procurar pessoas que estejam mais próximas daquilo que o Senhor estipula na sua palavra. Existem pessoas que pensam assim, não, eu não posso perder meu voto, não. Eu vou votar no que está ganhando mesmo, porque eu quero ganhar a eleição. Cuidado, meu irmão. Perder voto não é votar no segundo, não. Perder voto é votar em alguém que não tem princípios bíblicos. Que pode ter alguma decisão lá na frente que vai afetar a sua família, que vai afetar a sua liberdade cristã. Porque dessa forma, a sua família perde, você perde, a igreja perde, e provavelmente a sociedade vai perder também. Então temos que ter muito cuidado. Outros ainda tratam de política mais ou menos como se fosse futebol, né? Eu tenho meu time do coração, que eu sou desde criança, e mesmo se ele está ruim ou não, eu vou torcer por ele. E se vier outro aqui falar do meu time, eu só vou falar que ele está bom. Ele nunca está mal, meu time, não. Eu posso estar lá na zona do rebaixamento, mas o teu time está pior. O teu time é o errado. Não é? Não tem gente que trata a política assim, que vê as pessoas em quem votou claramente acusadas de corrupção e que ainda assim acham que está tudo certo. Ainda assim acha que todos os outros é que estão errados e só aquela pessoa está certa. Ainda assim vota por paixão, porque eu não posso virar casaca agora. Eu torço para esse time desde quando eu estava na faculdade. Os meus pais torciam por esse time e agora
somos assim. E isso é outro perigo tremendo, porque ainda é pior, né? Você começa a idolatrar a criatura e deixa de idolatrar o Criador. Você começa a achar que aquele determinado candidato não erra, que ele é perfeito, que o que ele falar está certo, e você segue cegamente. Isso é muito perigoso. Que é perseguição. E aqui, gente, assim, eu não estou falando de... Por enquanto, tá? Hoje, eu ainda não estou falando de esquerda e direita, tá? Isso acontece em todos os lados. Em todos os lados. E com todos os eleitores também. Tem pessoas que idolatram a esquerda e tem pessoas que idolatram a direita. Quando que o nosso único Senhor deve ser quem? Achar que uma pessoa vai resolver tudo. Não vai. Porque ela também é pecadora. Só quem vai resolver tudo é o Senhor, se Ele o quiser. A única solução para a nossa nação é Deus. Feliz a nação cujo quê? Cujo presidente é de direita? Não? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa nação só será feliz quando de fato, e não apenas de professar, Deus for o nosso Senhor. Por isso, nós devemos buscar candidatos que tenham princípios bíblicos nas suas propostas. Devemos escolher os que defendem mais bandeiras defendidas pela Bíblia. Dessa forma, nós vamos influenciar a nossa sociedade. Dessa forma, nós traremos as questões morais da palavra para influenciar o governo e para influenciar a nossa política. Eu acho que não só defenda, mas que tenha uma sua conduta de honestidade, essas coisas todas. Porque tem muitos partidos que nessa época usam a mesma bandeira. Não, quem está dando voto agora é defender tal coisa. Aí a bandeira dele é aquela. Agora quem está dando voto é defender o homossexual. Vamos defender o homossexual. Tipo assim, entendeu? Então eu acho que isso tem que ter na cabeça, não só principalmente as bandeiras, mas as outras coisas também. Ver a conduta da própria pessoa, do partido, com quem ele está se aliando, essas coisas assim. Eu acho que isso também é muito importante. Aí eu vejo uma pessoa que tem um partido que tem várias bandeiras e algumas bandeiras boas, mas os aliados tudo, aí também não adianta. Eu acho que é um conjunto de coisas. É isso mesmo. E quanto mais coisas tu agregar isso, mais vai ser melhor você decidir em quem você vai votar, principalmente em questão. Você tem que ir, como você falou mesmo, por eliminação. Mas aí você vai agregando coisas, porque esse aqui não é isso, esse aqui não é aquilo, esse aqui depende de tantas bandeiras e valores, que pegam valores da família, e isso, então você vai agregando até você chegar a um não, o que é mais correto. Lógico, como você falou também, não perfeito, mas o que mais aproxima de uma coisa bíblica, uma decisão correta, seria esse. Eu acho que é assim que nós temos que agir, porque muitas vezes só como você falou também, é só pegar e eu minha família, eu já tenho isso, raiz, na posição que eu dou meu amigo, que eu gosto muito, falou que tem que ser esse aqui, eu vou fazer porque ele é, entendeu? Então tem gente que faz isso. Porque eu gosto do fulano e ele disse que é assim, então se ele falou, tá falado. Uma pessoa que falou isso hoje. Ele falou que é assim, então o cara vai pesquisar, vai ver, não é assim, né? É porque assim é tão mais fácil, né? É tão mais fácil só ser conduzido por alguém. Então, a coisa falou é interessante porque o cristão brasileiro tem um problema gigantesco. Ele, cristão, e o cristão reformado, né? Ele tem uma coisa que ele é diferente de todos os outros cristãos reformados. Parece que ele quer se afastar totalmente de ter uma associação política própria. Na Holanda tem, nos Estados Unidos tem, no Reino Unido tem, na África do Sul tem.
talvez influenciado por aquele erro que o pastor Bruno falou lá atrás, que a gente deve só evangelizar e não se envolver com questões políticas. Mas eu quero pegar esse teu gancho, Gabriel, e eu queria fazer um exercício agora. Vamos pensar como que seria um país ou uma nação que os cristãos parassem definitivamente de influenciar, que as questões morais defendidas pela palavra e defendidas pela igreja parassem de ser defendidas para a sociedade. O que vocês acham que ia acontecer com um país que deixasse de ter essa influência cristã? Chama-se? Suécia? Que mais? Mas vocês deram um exemplo. O que vocês acham que aconteceu lá, então? O que acontece lá? Primeiro, a igreja foi uma suspensão do governo. Não tem nenhum tipo de liberdade para se ensinar uma cosmovisão cristã. A única cosmovisão permitida seria a cosmovisão ou do ditador ou do jornalista. Que mais? Vocês concordam que o que aconteceu nesses casos, ou o que pode acontecer, e talvez até o que está acontecendo com o nosso país, se nós deixarmos de defender a moralidade bíblica na sociedade, o que a sociedade vai começar a fazer? Vai começar a buscar moralidade, ou ética, ou princípios onde? Nos seus próprios pensamentos, nos seus achismos, naquilo que o seu coração manda. Mas aí quem manda o coração é o do ditador, né? É pela forma de política. Mas se fosse, por exemplo, numa democracia, seria o coração de todos. No caso de uma ditadura, é o coração do ditador, né? Mas o que eu estou querendo que a gente pense aqui? Que se deixar de haver a influência cristã, a influência bíblica, da moralidade e dos princípios bíblicos, nós vamos nos voltar como sociedade para os desejos do nosso coração. E o que nós achamos que é bom. E como é que é o nosso coração? Quem lembra o que fala lá em Jeremias? Desesperadamente corrupto. E algumas leis contra aborto, essa própria questão, essa própria cartilha, a maioria dessas leis, elas foram derrubadas pela influência da igreja, entendeu? Ela é tipo assim, se a igreja Sim. perder isso, se nós cristãos não tomarmos a decisão de lutar mesmo pelo que é correto, pelo que é errado, todas essas leis que estão lá não são boas. Se você for procurar, as leis que estão lá para ser votadas são terríveis. E todas afetam a família, todas é para destruir. Você está falando do nosso caso, do Brasil, né? Todas é para destruir a família, é para destruir mesmo qualquer vínculo com a Bíblia, é para destruir qualquer vínculo com a igreja, entendeu? Então, assim, se você for pesquisar, e se não tiver esse princípio, influência nossa, da igreja em geral, que ainda, como diz a maioria cristã, eu não sei até quando isso vai continuar, devido à situação que está, vai ter um problema, entendeu? Infelizmente, É isso mesmo. Como a Marivone falou, isso está acontecendo. Não sei se todos conseguem perceber, mas isso está acontecendo no nosso país. Provavelmente é porque nós temos nos calado. Às vezes pode até ser um castigo realmente nacional, que é afirmar, com certeza. Mas muitas vezes, quando eu olho a crítica da igreja, mas deve se pensar que é um castigo pela má atuação da igreja, tanto não só na questão política, mas a degeneração do grupo cristão nas últimas décadas para cá. Inclusive, isso pode ter atraído de julgamento no Brasil. E aí
eu queria exemplificar essas questões que a Marivone trouxe, porque muitas das questões políticas que nós enfrentamos hoje, não só no Brasil, mas também no Brasil, elas trazem em si elementos morais e elementos nos quais a palavra de Deus ela é clara. Nós não vamos falar o que a palavra de Deus fala de cada um deles. O pastor até falou que nós vamos tratar sobre alguns, mas não vai ser hoje. Mas eu quero trazer como exemplo alguns exemplos, então, de políticas que estão sendo feitas. Casamento entre indivíduos do mesmo sexo. Será que o governo deve conferir privilégios ou benefícios para esses casais? Se é que são casais. Será que a sociedade deve, por meio de suas leis, aprovar esses relacionamentos? Outro exemplo, o aborto. O aborto é de fato um homicídio? E se ele for, o governo deve legalizá-lo? E deve os nossos impostos pagar por uma situação dessa no SUS? Outro exemplo, a pobreza. Qual é a responsabilidade do governo em relação aos pobres? Quais são as melhores soluções para a pobreza? Será que é assistencialismo e dar dinheiro? Ou será que é dar emprego e condições de trabalhar? A pena de morte, outro exemplo. Será que Deus autoriza o governo civil a promover a pena de morte? O ensino, que inclusive foi votado, acho que semana passada. Quem que é responsável por decidir o que as nossas crianças aprenderão? São os pais ou é o governo? A liberação do porte de armas, guerras, proteção ao meio ambiente, e entre tantas outras temáticas que estão agora sendo discutidas pelos nossos políticos, tem diversas nuances morais defendidas pela palavra. Imagina se a igreja não influenciar moralmente a política. O que vai acontecer? Se nós nos calarmos, como eu disse, vai vir do coração de pecadores a resposta. Se nós não estudarmos o que a Bíblia fala, porque também não adianta a gente ir lá fora e falar o que a gente acha. Se nós não estudarmos o que o Senhor determinou e o que é a sua vontade, e falarmos dela onde estivermos, como que a sociedade vai aprender o que é certo, o que é errado? O que é moralmente aceito, o que é ética? Nós, como cristãos, nós temos que nos lembrar que o mundo inteiro está envolvido numa batalha espiritual. Se nós nos calarmos, o que vai acontecer é que as potestades, os grandes exércitos de Satanás vão vir e vão tomar conta da moralidade. E a moralidade, ou o que é aceito como moralidade na sociedade, vai deixar de ser a palavra de Deus. E vai ser o que bem entendermos. Marcinho. Tô não. Pode.
É isso mesmo. Vai se tornar imoralidade perante o Senhor, perante a verdade. Mas a sociedade vai achar que é moral. Ela vai se acostumar com aquilo. E o pior, se... Alguém falou? Aí vem o caos, porque se isso acontecer, os governos ao redor do mundo vão cada vez mais tentar calar a igreja. Porque nós vamos estar metendo o dedo na ferida. E aí, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser chamados de homofóbicos, de fascistas, de opressores, de intolerantes. Isso já não está acontecendo? Hoje nós somos chamados disso, mas a pessoa não vai ser só chamada, vão ser presos por isso. Porque vai se tornar lei. Hoje as pessoas já não chamam disso. Tudo que você falou, as pessoas já não chamam da forma de igreja. Mas futuramente, se a igreja não ou pelo menos em oração, que é o básico que a gente vai fazer, que é orar pela nação, orar mesmo, e orar não é a gente ficar dizendo que vai orar, é a gente ir orar deles, entendeu? É a realidade, infelizmente, é a realidade da humanidade. É isso mesmo. Hoje o que acontece é que as pessoas fazem isso. O governo ainda não faz isso conosco. Mas se nós continuarmos calados, isso vai chegar no governo e vai começar a existir leis que vai tentar nos calar. E aí, pela graça de Deus, nós não nos calaremos e seremos presos, seremos torturados, enfim. Deus nos proteja. Isso é uma condição que a Bíblia falou, né? Deus, ele não tem piedade, ele não deixa a piedade ficar como ela quer, entendeu? Tipo assim, como aconteceu em Sodoma. A nação toda a cidade, todo o país, não se tornou ímpio, ele destruiu, ele pode destruir também. E como a gente lê lá em Romanos 1, né? O próprio entregar as suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, já é uma punição do Senhor, né? O próprio fato de deixar a sociedade fazer o que bem quer e não fazer o que o Senhor quer, já é uma punição do Senhor. Eu, uns dias atrás, me envolvi num debate aí sobre o aborto e eu fui acusado de não ter amor pelas mulheres, eu ia chamar de mães, né? Mas não, pelas mulheres que queriam abortar. E aí me ainda falaram assim, olha, você não tem amor, que é isso, que falta de amor, não é isso que a sua Bíblia fala. Jesus amava todas as pessoas, como é que você não ama? Ainda bem que Deus, isso foi um debate escrito, né? Então deu tempo de pensar, porque se fosse falado provavelmente eu ia falar besteira. Mas Deus me fez pensar por um tempo e eu respondi da seguinte forma: pelo contrário, o meu posicionamento é que tem mais amor, porque eu amo tanto a pessoa intrauterina, que é o bebê, quanto a pessoa extrauterina, vamos chamar assim, que é a mãe, e não só a mãe. Então vocês percebem como aos poucos a sociedade vai invertendo os valores. Agora é deixar de ter amor, você querer matar um feto. Porque você não está respeitando o direito daquela mãe, ou daquela mulher. Percebem como sutilmente as coisas vão mudando, e se nós não estivermos muito bem fundamentados na palavra, se nós não estivermos estudando sempre, nos alimentando, nós vamos nos deixar persuadir por isso também. É muito sutil. O pecado ele vem assim, ele vem aos poucos. É a mesma coisa do direito humano. O direito humano hoje em dia é totalmente invertido, só para o lado. Perfeito. Entendeu? Um pai de família, uma família que leva um pai de família numa sala, ela não tem assistência de nada. Enquanto o filho que matou ele que foi preso, toda a família dele tem assistência, ele tem assistência, entendeu? E a família que perdeu, as outras que ficou sem aquela vida, porque os foram que trabalharam, aí ela vai ter que sair para trabalhar e vai ter que largar os filhos, porque não tem apoio de ninguém, nenhuma creche para deixar. Então, tipo assim, é ao contrário. E quando foi, esses dias eu também vejo uma
Ou seja, você só vai precisar quando você for bandida, né? Hoje você não precisa. Talvez eu não tenha esse direito, mas hoje, como cidadão, eu não tenho. Como cidadão de bem, não tem esse direito sim aqui. E o que tem acontecido na nossa sociedade é isso. Os valores têm se invertido, e sutilmente, de modo que a própria sociedade não percebe. E se nós não estivermos muito atentos, também não perceberemos. Eu vejo que a nossa situação, a sociedade, a igreja, a situação a qual nós vivemos hoje nos países, ela está muito difícil. Está muito difícil e se Deus não tem misericórdia de nós, da igreja, da sociedade, ela vai ficar cada dia pior. Por quê? Porque a sociedade, como um todo, e a igreja, ela perdeu a confiança em Deus. Parece que ela perdeu totalmente a confiança no Senhor. Você pode observar, a cada nova eleição, as pessoas falam, o ano que vem vai ser melhor. Vai ter novos políticos, novo governo, tudo vai ser melhor. O salmo é muito claro, o salmo diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Né? Então a gente observa a própria igreja, parece que ela perdeu a confiança no Senhor. Ela perdeu a confiança em Deus. Então ela tem depositado a confiança em todos os candidatos que vem surgindo. Quando o candidato entra, né, não desenvolve aquele trabalho, não supre as nossas expectativas, nós nos frustramos mais uma vez. E a sociedade, como a igreja, também de forma geral, ela começa a aguardar nova eleição. Né? Então, o texto que nós temos, né, Timóteo, ele é muito claro. Né? Aí no final ele diz, o resultado o que é? Para que vivamos vida tranquila e mansa. Então, quando nós olhamos para a sociedade, olhando para esse governo, olhando para a corrupção e olhamos no atoleiro a qual nós estamos, nós não temos vida mansa, nós não temos vida tranquila, porque o governo, todos que têm passado, faz com que o brasileiro trabalhe cada dia mais, para que ele conseguir pagar mais e mais impostos. Então o brasileiro morre de trabalhar. Ele precisa morrer de trabalhar para conseguir suprir a necessidade dele do governo. Entendeu? Aí continua. Com toda piedade e respeito. Mas nós olhamos para a sociedade, é uma sociedade onde as pessoas não respeitam mais as outras. Né? Então o que é o resultado disso? O resultado disso é que antes de tudo, talvez não tenhamos usado a prática de súplica e oração. Por quê? Porque até mesmo a igreja, ela perdeu a confiança no Senhor. E não tem orado por essas autoridades, né, que diz aqui, que são em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Né? Então, eu acho que a nossa situação, né, não é da igreja, se ela não voltar para o Senhor, né, e orarmos mesmo por esses homens que são eleitos, que são autoridades, eu vejo que a tendência é ficar cada vez pior. Inclusive, quando nós olhamos lá na escolha de Saul, mais ou menos dessa forma. Eles não olharam, o Senhor estava conduzindo o povo, cuidando do povo, mas o povo tirou os olhos das promessas e começou a escolher o homem. Porque ele era um guerreiro, ele era bonito, ele era forte, então vamos escolher esse aí. Né? E deu tudo que deu, que nós sabemos, né, o que aconteceu. Nós temos a tendência de não querer fazer parte do problema, né? Começa a ver que o governo não está dando certo, não quero me envolver mais. E aí talvez até usa desculpas, vou me envolver mais na igreja para não me envolver mais na política. E eu nem estou falando de ser candidato, não. Eu creio que o Senhor chama, sim, cristãos para serem participantes efetivos e 100% do seu tempo na política, mas também chama nós para orar, como o presbítero falou, para nos envolver, para nos preocupar, para realmente colocar diante do Senhor aqueles que estão lá. E, além disso, também para fazer com que
palavra do Senhor chegue também no governo. É certo que nós devemos influenciar a nossa sociedade, a nossa política. Nós devemos influenciar os nossos governos civis. Nós devemos proclamar nas nossas rodas sociais o que fala a palavra de Deus. É só assim que a moralidade do Senhor vai chegar na sociedade. Não pensa que a sociedade vai vir perguntar para a gente: o que Deus acha disso aí? Nós vamos ter que falar: olha, segundo a Bíblia, isso daqui é certo, isso daqui é errado. Não é do jeito que a gente está fazendo, não. A gente está indo pelo caminho errado. Tem que ser assim, olha, à luz da palavra. Nós temos que falar. Nós somos os responsáveis pelos padrões morais da sociedade. Lembra o que Jesus nos chama lá em Mateus 5,13? Ele nos chama depois de luz do mundo, mas antes ele nos chama de sal da terra. Lembram disso? O que sal quer dizer? O que sal da terra quer dizer? Invenção do refrigerador. As carnes e os peixes eram conservados da sua deterioração com sal. Era jogado sal para conservar. E é essa a nossa função na terra. É conservar a nossa sociedade. É levar os padrões morais para a sociedade, para que ela não chegue ao ponto de se deteriorar, para que ela não estrague, para que ela se mantenha suculenta como uma boa carne. A nossa função como sal da terra é purificar moralmente a nossa sociedade. É nossa função. O nosso Senhor nos chamou de sal da terra. Nós devemos defender a moral da Bíblia. Devemos propagá-la. Devemos difundi-la para o máximo de pessoas que conseguirmos. Mas sempre com amor, tá? Eu não estou falando de brigar, Entre num debate, mas entre num debate com amor. Ou como Paulo fala lá em Efésios 4,2, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E é nisso que a gente tem que descansar mesmo. A gente pode fazer assim, mas não ficar falando de mim, do que eu acho, mas sim a palavra. Que aí a pessoa já tira do foco que tu está usando para o que tu pensa. Pelo menos isso. Não vai ter que discutir com a Bíblia, porque biblicamente isso está errado. Né? Vamos nos lembrar que nós só temos alguma pouca moral na nossa mente pela graça de Deus. Nós só temos a mente aberta para as coisas espirituais porque nós um dia fomos regenerados. Não é porque nós somos melhores, mais inteligentes, mas é porque o Senhor teve misericórdia, derramou da sua graça e nos transformou. E por isso nós conseguimos entender a sua moral. Então nós temos que descansar nisso, como a Marivone falou. O nosso papel não é convencer a pessoa. Nosso papel é falar. Assim como pregar o Evangelho todo. Todos os ensinamentos de Cristo. Inclusive como devemos nos portar civilmente. Devemos defender aquilo que está na palavra. Se aquela pessoa vai concordar ou não, vai mudar de ideia ou não, deixemos para o Senhor e para o agir do Espírito. A nossa função é levar, é
tratar da moralidade. E se o Senhor quiser derramar da sua graça, Ele vai fazer com que a nossa sociedade se volte mais para a sua palavra e para a sua vontade. Portanto, sendo sal que somos, é nossa obrigação, como cidadãos cristãos, que vivemos em uma democracia, é nossa obrigação ser primeiro bem informados. Informados da vontade do Senhor e do que Ele quer para nós e do que Ele quer para a sociedade, e informados também sobre aqueles em quem nós vamos votar. É nossa obrigação. Lembra que o pastor Bruno falou em outra quarta-feira que Deus vai cobrar de nós as decisões do nosso representante? O que ele decidir lá, ele está decidindo com a minha autorização, com o meu aval, através do meu voto. Então, por isso, é minha obrigação conhecê-lo. Saber por que eu estou votando nele. Conhecer suas propostas. E, como eu já disse, buscar aquelas que são mais coerentes com a palavra, com os princípios bíblicos. A oportunidade de ajudar a escolher o tipo de governo que nós vamos viver, ela faz parte do nosso papel como dispenseiros, como administradores de Deus aqui na terra. É nossa função. É nossa função escolher o governo que nós vamos viver. Se um governo voltado à vontade do Senhor, ou se um governo voltado à vontade de corações caídos e escravos do pecado. Portanto, meus irmãos, vamos usar esses dias que nós temos até a eleição para buscar nos informar, conhecer cada candidato. Às vezes a gente foca muito no presidente, né? As discussões são muito de quem vai ocupar a presidência do Brasil, mas lembrem que nós ainda temos que votar em 2 senadores, em um governador, em deputado federal, estadual. E quem vai fazer as leis não é o presidente, são esses deputados, esses senadores. Quem vai aprovar leis que são contrárias à moralidade bíblica são esses caras. Então nós temos que conhecer em quem vamos votar, conhecer suas propostas, saber o que é fake news e o que não é, né? Isso virou agora moda, né? Uma notícia falsa. Agora, com a facilidade da internet, você joga qualquer coisa na internet e ela vira verdade só porque está lá, né? Só porque você lê no seu celular, no seu computador, aquilo é verdade. Até isso nós temos que nos preocupar. Porque nós podemos estar escolhendo candidatos que não são aquilo que nós estamos lendo. Então não adianta ler só uma coisa. Temos que ler uma, ler outra, ver como ele se comportou naquela entrevista, ver o que ele falou naquele palanque. É muito importante que nós nos gastemos em conhecer em quem estamos votando. É isso mesmo, nós somos responsáveis.
Por isso é tão importante momentos como esse, em que discutimos o que a palavra trata, o que ela nos exorta e nos conduz a fazer. É importante que nós, como a igreja, também discutamos aí em pequenos grupos sobre candidatos, sobre propostas. Quanto mais informação, melhor, para a gente poder escolher pelo menos o menos pior. Porque no final nós vamos ser responsáveis pelas suas decisões lá. É importante conhecermos para que no dia 7 de outubro, e talvez depois no segundo turno também, nós também glorifiquemos ao Senhor com o nosso voto. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 10, 31. Já finalizando, vamos todos ler 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Vamos ler juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aí na Bíblia de vocês está escrito assim: portanto, nas coisas de dentro da igreja, fazei para a glória de Deus? Nas coisas do portão para dentro, está escrito: fazei tudo para a glória de Deus, menos no seu papel como cidadão? Está escrito assim aí? Está escrito: façais outra coisa qualquer. Ele cita: comais, bebais ou façais outra coisa qualquer. Nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas da nossa vida, inclusive no nosso papel como cidadão, inclusive com o nosso voto. Então, para fazermos isso, façamos com diligência, pesquisando, procurando saber quem de fato está mais próximo da palavra, conhecendo quais são os princípios da palavra para o governo, para essas decisões políticas importantes que estão em pauta no nosso país. Façamos tudo para a glória do nosso Senhor. Que Ele nos capacite para que, como igreja, nós façamos o nosso papel de influenciar positivamente a sociedade, com bom testemunho, com bons modos e com uma boa vida política também. Quem tem vida política não é só quem é político. Nós também temos. Então que a nossa vida política também seja uma forma de agradar e de glorificar o nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é clara, que é suficiente, que nos ensina tudo o que devemos saber para Te agradar e para viver segundo a Tua vontade aqui na terra. Nos ajuda, Senhor, a estudá-la de modo completo, a aplicá-la em todos os âmbitos da nossa vida, Senhor, para que em tudo que façamos, de fato, estejamos rendendo glórias ao Senhor, para que tudo que façamos de fato Te agrade, esteja de acordo com a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a conhecer a Tua palavra, nos ajuda a não ter vergonha de falar da Tua palavra, da Tua vontade, nos ajuda com intrepidez, com sabedoria, com paciência, nos ajuda, Senhor, a levar a Tua palavra de forma completa a todos aqueles que precisam. Nos usa, Senhor, apesar de nós, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, nos usa para que possamos ser de fato sal da terra, para que de fato possamos ser instrumentos Teus, para que a nossa sociedade não entre num colapso, não entre numa deterioração total. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque precisamos do Senhor, precisamos de Jesus, precisamos do poder do Espírito que habita em nós. Nos faz ser servos fiéis em todos os momentos da nossa vida e que nunca nos calemos,
Que sempre estejamos cheios da Tua palavra. E que possamos falá-la a todos que estão ao nosso redor. É o que eu te peço, meu Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. A mighty fortress is our God.